Quando batiam na porta do meu apartamento novo, eu imaginava tudo, menos que seria o meu ex-marido. 10 anos depois do divórcio. 10 anos depois de eu fugir da pior fase da minha vida. Ele estava ali, na minha porta, com um sorriso educado e sem a menor ideia de quem eu era. Foi naquele instante que eu entendi. Ele nunca tinha me enxergado de verdade. E agora, sem querer, estava prestes a me enxergar pela primeira vez. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Carolina Mendes. Tenho 34 anos, trabalho com design gráfico e acabei de me mudar para um condomínio tranquilo na Zona Sul. Nada luxuoso, mas era meu. Cada tijolo, cada torneira, cada luminária escolhida com cuidado. Depois de anos dividindo apartamento, de passar por relacionamentos que não deram certo, de reconstruir minha vida tijolo por tijolo, aquele lugar era meu recomeço de verdade. Eu tinha planejado tudo. A mudança aconteceu num sábado ensolarado. Contratei uma empresa pequena, mas eficiente. Coloquei minhas plantas na varanda antes de qualquer outra coisa, porque elas sempre foram minha forma de criar raízes. Pendurei quadros. Organizei meus livros por cor, como sempre quis fazer e nunca tive coragem. Fiz café na minha cafeteira nova e sentei no chão da sala vazia, ainda sem sofá, sentindo aquele silêncio bom. O silêncio que é só meu. Não tinha barulho de briga. Não tinha porta batendo. Não tinha aquela tensão no ar que fazia meu estômago revirar só de ouvir a chave girando na fechadura. Eu estava em paz. Nos primeiros dias, conheci alguns vizinhos. A Silvana, do apartamento ao lado, apareceu com um bolo de cenoura ainda quente e um sorriso largo. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelo curto pintado de loiro e uma energia contagiante. Me chamou de filha no segundo minuto de conversa. A gente tomou café juntas na minha cozinha improvisada, e ela me contou sobre o condomínio, os horários da academia, a piscina que quase ninguém usava. Também conheci a Paula, do andar de cima. Ela tinha a minha idade, era jornalista e trabalhava em casa assim como eu. A gente se cruzou no elevador, trocou sorrisos tímidos e 2 dias depois estava tomando vinho na varanda dela, enquanto reclamávamos de prazos apertados. Paula tinha aquela risada alta e genuína que me fez sentir que talvez, finalmente, eu tivesse encontrado um lugar onde poderia ser eu mesma. Tudo estava dando certo. Até a quarta-feira. Eu estava terminando de montar minha estante home office quando bateram na porta. 3 batidas educadas, espaçadas. Pensei que fosse a Silvana trazendo mais comida, ou talvez algum entregador. Limpei as mãos na calça, prendi o cabelo num coque bagunçado e abri a porta sorrindo. E foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Ele estava ali. Eduardo, meu ex-marido. O homem que eu jurei nunca mais ver na vida. Ele usava uma camisa social branca com as mangas dobradas, calça jeans escura e aquele mesmo relógio de pulso que eu me lembrava. O cabelo estava um pouco mais curto, com alguns fios grisalhos nas têmporas que não estavam lá antes. Mas era ele. O rosto, o porte, a forma como ele inclinava levemente a cabeça quando falava. Meu coração disparou. Minhas mãos gelaram. Senti minha garganta fechar, e por um segundo achei que fosse desmaiar ali mesmo. Mas então ele sorriu. Um sorriso educado, cordial, de vizinho prestativo. E disse: "Oi, desculpa incomodar. Eu sou o Eduardo, moro no apartamento do outro lado do corredor. Vim dar boas-vindas. Deve ser você a nova moradora, né?" Ele não me reconheceu. Eu fiquei ali, parada, tentando processar aquilo. Meu cérebro gritava: "Sai daqui! Fecha a porta! Corre!" Mas meu corpo não respondia. Fiquei olhando para ele, muda, enquanto ele estendia a mão para cumprimentar. "Tudo bem?" Ele perguntou, com aquela voz calma e controlada que eu conhecia tão bem. "Desculpa se peguei você num momento ruim."
Eu precisava dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Então ouvi minha própria voz, distante, como se não fosse minha. Oi. Tudo bem. Obrigada. Apertei a mão dele. Breve. Rápido. E soltei como se queimasse. Ele continuou sorrindo. Se precisar de qualquer coisa, pode bater na porta. A gente acaba virando uma família pequena aqui no andar. Ele deu uma risadinha. Enfim, bem-vinda. E então ele foi embora. Eu fechei a porta devagar, encostei nela e desabei no chão. Passei a noite inteira sem dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo cada rangido do prédio, cada porta que abria no corredor, cada som que pudesse ser ele. Meu corpo estava tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Tentei me convencer de que estava enganada, que não poderia ser ele. Que talvez fosse só alguém parecido, e minha mente estava pregando uma peça. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia. Era Eduardo. E ele não tinha me reconhecido. Isso me partiu de uma forma que eu não esperava. Não era só medo. Não era só raiva. Era algo mais profundo. Era a confirmação dolorosa de algo que eu sempre soube, mas nunca tinha sido tão real. Durante todo o tempo que passamos juntos, ele nunca me viu de verdade. A gente se conheceu quando eu tinha 22 anos. Eu era estagiária numa agência de publicidade, cheia de sonhos e inseguranças. Eduardo tinha 28, era analista de sistemas, confiante, articulado, engraçado. Ele entrou na minha vida como um furacão de atenção e promessas. Me fez sentir especial. Me fez sentir vista. Ou pelo menos foi o que eu achei. No começo, era tudo intenso. Ele me ligava 5 vezes por dia. Mandava flores no trabalho. Me buscava no fim do expediente mesmo sem eu pedir. Dizia que eu era a mulher da vida dele. Eu estava nas nuvens. Achava que tinha encontrado meu lugar no mundo. Mas depois que a gente casou, as coisas mudaram. Aos poucos ele começou a me moldar. Primeiro foram comentários sutis. Você não acha que esse vestido é um pouco chamativo? Será que você precisa sair tanto com suas amigas? Eu só quero que você esteja segura. Depois vieram as críticas mais diretas. Meu trabalho não era bom o suficiente. Meu corpo não estava do jeito que ele gostava. Minhas opiniões eram imaturas. Minha risada era alta demais. Eu era sensível demais. Dramática demais. Ele nunca gritou, nunca levantou a mão. Mas suas palavras cortavam fundo. E o pior, ele sempre fazia parecer que estava me ajudando, que estava tentando me fazer crescer, que eu era o problema. E eu acreditei. Passei 5 anos acreditando que o problema era eu. Que se eu mudasse, se eu fosse melhor, mais calma, mais bonita, mais o que quer que ele quisesse, então tudo ficaria bem. Me apaguei completamente. Parei de usar as roupas que gostava. Parei de sair com minhas amigas. Parei de fazer as coisas que me deixavam feliz. Virei uma sombra. Uma versão pálida de quem eu era. E ainda assim, nunca foi suficiente. A gota d'água foi numa noite de inverno. A gente tinha voltado de um jantar com colegas de trabalho dele, e eu tinha feito uma piada. Todo mundo riu. Eu me senti bem. Senti que ainda existia ali dentro. No carro, voltando para casa, Eduardo não disse nada. O silêncio pesava. Quando chegamos, ele foi direto pro quarto. Eu o segui, tentando entender o que tinha acontecido. Você me envergonhou hoje, ele disse, sem me olhar. Ficou falando alto, chamando atenção. Todo mundo te olhando. Você não tem noção. Eu só fiz uma piada, Eduardo. As pessoas riram porque foi engraçado. Ele se virou para mim com aquela expressão fria e calculada. Você acha que eles estavam rindo com você? Eles estavam rindo de você. Mas você não percebe, né? Nunca percebe. Aquilo me quebrou. Naquela noite, deitada ao lado dele, enquanto ele dormia tranquilamente, eu percebi. Eu não existia mais. Tudo o que eu era tinha sido engolido por aquele casamento.
Eu tinha virado uma extensão das inseguranças e do controle dele. E foi ali que eu decidi. Eu precisava sair. Demorou mais 6 meses. 6 meses juntando coragem, guardando dinheiro, planejando. Eu saí de casa num dia em que ele viajou a trabalho. Deixei uma carta. Mudei de cidade. Bloqueei todos os contatos. Recomecei do zero. E jurei que nunca mais voltaria. Antes de continuar, lembra que se inscrever é de graça e ajuda muito o nosso trabalho aqui. Agora, 10 anos depois de terapia, de reconstruir minha autoestima, de me encontrar de novo, ele estava na minha porta, no meu prédio, no meu recomeço, e não fazia ideia de quem eu era. Na manhã seguinte, evitei sair do apartamento. Fiquei trabalhando em casa, entregando projetos, respondendo e-mails, fazendo tudo o que fosse possível para não ter que cruzar com ele no corredor. Mas eu sabia que isso não ia durar. Eu não podia virar prisioneira do meu próprio medo, não de novo. Por volta das 3 da tarde, a Silvana bateu na minha porta. Filha, você sumiu. Pensei que tivesse mudado de ideia sobre o prédio. Ela brincou, entrando com uma travessa de brigadeiros. Trouxe isso aqui pra gente tomar um café. A gente sentou na minha cozinha e ela começou a falar sobre a vida no condomínio, sobre os vizinhos, sobre as fofocas bobas que sempre rolavam. Eu tentava prestar atenção, mas minha cabeça estava longe. Até que ela mencionou o nome dele. Ah, e você já conheceu o Eduardo, né? Ele mora bem ali do lado. Homem educado, sabe? Mas meio fechado. Mora sozinho, trabalha muito. Às vezes a gente se cruza e ele só acena, sabe? Mas é gente boa. Meu estômago revirou. Ele mora aqui há muito tempo? Perguntei, tentando soar casual. Acho que uns 3 anos, talvez 4. A ex-esposa dele que morava aqui primeiro, se não me engano. Depois que separaram, ela saiu e ele ficou. Pelo menos foi o que alguém me contou. Silvana deu uma mordida no brigadeiro. Mas assim, ele é discreto. Não causa problema. O tipo de vizinho que você quase esquece que tá ali. Ex-esposa. Então ele tinha casado de novo. E também se separado. Parte de mim sentiu uma pontada estranha. Não era ciúme. Era mais como uma confirmação de que o padrão continuava. Ele seguiu em frente, provavelmente repetindo os mesmos comportamentos, machucando outra pessoa. Enquanto eu tinha passado 10 anos me curando. Depois que a Silvana foi embora, fiquei olhando pela janela da sala. Dava para ver a porta do apartamento dele. E fiquei pensando, o que eu faço agora? Eu podia me mudar de novo. Podia evitar ele para sempre. Podia fingir que não era eu, já que ele claramente não me reconheceu. Ou eu podia encarar, não por ele, mas por mim. Porque a verdade era que eu tinha medo. Medo de voltar a ser aquela Carolina de 10 anos atrás. Medo de que só a presença dele fosse suficiente para me fazer desmoronar. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu tinha lutado demais para chegar até aqui. E então tomei uma decisão. Se a gente ia ser vizinhos, eu ia agir como vizinha. Ia cumprimentar. Ia ser educada. Mas não ia deixar que ele tivesse poder sobre mim. Porque dessa vez, eu sabia quem eu era. E ele não ia tirar isso de mim. Mais tarde naquele dia, eu saí para jogar o lixo. E era óbvio que eu ia cruzar com ele. Ele estava entrando no elevador quando eu saí do apartamento. Nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Ele segurou a porta. Quer carona? Ele perguntou sorrindo. Respirei fundo. Obrigada. Entrei. As portas se fecharam. O silêncio era ensurdecedor. Ele olhou para mim de relance. Você se adaptando bem ao prédio? Sim. Todo mundo tem sido muito gentil. Que bom. Ele coçou a nuca, como se estivesse desconfortável. Desculpa se fui meio intruso outro dia. Eu só queria ser educado, sabe? Sem problema, respondi firme. Foi gentil da sua parte. Ele assentiu. E então,
Quase como se estivesse pensando alto, disse: Você me lembra alguém. Não sei quem, mas tem alguma coisa familiar. Meu sangue gelou. Eu o encarei. E pela primeira vez em 10 anos, olhei diretamente nos olhos dele. Às vezes as pessoas só têm um rosto comum, eu disse com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ele deu uma risada curta. Deve ser isso. As portas se abriram. Eu saí primeiro. Joguei o lixo. E quando voltei, ele já tinha ido embora. Mas naquele momento, eu percebi uma coisa. Ele realmente não me reconhecia. E sabe por quê? Porque ele nunca tinha me visto de verdade. Durante todo o nosso casamento, eu tinha sido uma projeção, uma ideia, algo que ele moldava e controlava. Mas a mulher que eu era agora, ele não conhecia. E talvez, só talvez, essa fosse a minha chance de finalmente me libertar de verdade. Os dias seguintes foram estranhos de uma forma que eu não consigo descrever direito. Eu continuava vivendo minha vida. Trabalhava, saía para comprar pão, tomava café com a Silvana, subia para conversar com a Paula. Mas sempre havia aquela tensão no ar. Aquela sensação de estar pisando em ovos. Porque eu sabia que a qualquer momento eu podia cruzar com ele de novo. E cruzava. No elevador, na garagem, no corredor. Sempre com aquele sorriso educado. Sempre com aquela cordialidade distante. E sempre sem a menor ideia de quem eu era. Quanto mais isso acontecia, mais eu me sentia dividida. Parte de mim queria gritar: Sou eu, Carolina, a mulher que você destruiu, a mulher que você fez sentir que não valia nada. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se proteger, sabia que revelar isso seria me colocar em risco de novo. Não um risco físico, mas emocional. Porque abrir essa porta significaria revisitar tudo. E eu não tinha certeza se estava pronta. Então continuei fingindo. Fui a nova vizinha, a designer gráfica simpática que morava sozinha e gostava de plantas. E ele foi o Eduardo cordial e distante, o vizinho que acenava de longe e nunca perguntava muito. Mas teve um dia em que as coisas começaram a mudar. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de terminar um projeto grande, estava exausta, e resolvi pedir comida. Sentei na varanda com uma taça de vinho, olhando as luzes da cidade, tentando desacelerar a mente. Foi quando ouvi vozes no corredor. A dele. E de uma mulher. Não era uma voz irritada. Não era briga. Mas era tensa. Dava para sentir pela entonação. Ela falava baixo, mas com uma urgência que eu reconhecia muito bem. Eduardo, eu não aguento mais isso. Você nunca me ouve de verdade. Eu estou ouvindo agora, ele respondia com aquela voz controlada. Mas você está exagerando, como sempre. Meu estômago se revirou. Eu conhecia esse tom. Conhecia cada inflexão. Cada palavra escolhida para fazer a outra pessoa duvidar de si mesma. A mulher suspirou, frustrada. Não é exagero. É o que eu sinto. Mas você nunca valida o que eu sinto. Nunca. Porque às vezes o que você sente não faz sentido. Ele respondeu, calmo demais. E eu só estou tentando te ajudar a ver isso. Silêncio. Depois, passos. A porta dele se abriu e fechou. E tudo ficou quieto. Eu fiquei ali, parada, segurando a taça de vinho com as mãos tremendo. Ele não tinha mudado. 10 anos depois, outra mulher. E o mesmo padrão. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Fiquei pensando naquela mulher. Quem era ela? Namorada? Ficante? Mais uma pessoa sendo lentamente corroída por ele sem perceber? E então, me veio uma pergunta que me assustou. Eu deveria fazer alguma coisa? Eu não conhecia essa mulher. Não sabia o nome dela. Não sabia nada sobre a relação deles. Mas eu sabia o que ele era capaz de fazer. Eu tinha vivido isso. E a ideia de ficar em silêncio enquanto outra pessoa passava pelo mesmo me deixava angustiada. Mas o que eu poderia fazer? Bater na porta dele e dizer: Oi, eu sou sua ex-mulher que você não reconhece
e vim te dizer que você é um abusador emocional. Isso não ia dar certo. Ia parecer loucura. Então respirei fundo e me forcei a lembrar. Eu não posso salvar todo mundo. Eu mal consegui me salvar. Mas a inquietação continuava. No sábado de manhã, desci para buscar uma encomenda na portaria. Quando voltava para o elevador, a vi. Uma mulher de uns 30 anos, cabelo castanho longo, olhos cansados, roupa de academia. Ela saía do apartamento do Eduardo, segurando uma bolsa e olhando para o chão. Nossos olhos se cruzaram por um segundo e eu vi algo ali. Tristeza, exaustão. Aquele olhar de quem está sempre se questionando. Eu conhecia aquele olhar. Eu tinha visto ele no espelho por 5 anos. Oi, eu disse sem pensar muito. Ela pareceu surpresa. Oi, você mora aqui no prédio? Não, só visitando. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Fiquei sem saber o que dizer. Queria gritar. Sai enquanto pode. Ele vai te destruir. Mas em vez disso, só assenti. Ah, entendi. Bom, tchau então. Tchau. Ela foi embora. E eu fiquei ali, parada, me sentindo impotente. Se essa história estiver mexendo com você, aproveita e se inscreve. Isso faz muita diferença para nós. Mais tarde naquele dia, a Paula apareceu na minha porta com uma garrafa de vinho e um sorriso conspiratório. Precisamos de uma noite de desabafo, ela disse entrando sem esperar convite. A gente sentou na minha sala e ela começou a contar sobre um date desastroso que tinha tido durante a semana. Rimos muito, tomamos vinho demais. E então, no meio da conversa, ela me perguntou algo que me pegou de surpresa. Carol, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você já foi casada? Engoli em seco. Já, há muito tempo. O que aconteceu? Se você quiser contar, claro. Eu fiquei olhando para a taça na minha mão. Nunca tinha contado essa história para ninguém aqui. Tinha mantido tudo guardado, protegido, escondido. Mas de repente, eu precisava falar. Foi complicado, comecei devagar. Ele era manipulador, abusivo emocionalmente. Passei anos achando que o problema era eu. Que se eu mudasse tudo ficaria bem, mas nunca ficava. Até que um dia eu percebi que ele nunca ia mudar. E que eu ia desaparecer completamente se continuasse. Paula me olhou com uma seriedade que eu não esperava. Você saiu? Saí, e nunca mais olhei para trás. Ela segurou minha mão. Você é muito forte, Carol. Balancei a cabeça. Eu não sei se sou forte. Acho que só estava cansada de me sentir invisível. A gente ficou em silêncio por um tempo. E então Paula disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Sabe o que eu acho? Acho que você é mais forte do que imagina. Por que sobreviver a isso e ainda conseguir recomeçar? Isso é coragem. Eu queria acreditar nela. Mas ainda havia uma parte de mim que tinha medo de que só a presença do Eduardo fosse suficiente para me fazer voltar a ser quem eu era antes. Na segunda-feira, eu estava saindo para uma reunião com um cliente quando cruzei com ele de novo. Eduardo estava na garagem, encostado no carro, mexendo no celular. Quando me viu, ele acenou. Bom dia, vizinha. Bom dia. Ele guardou o celular e me olhou de um jeito diferente, mais atento, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Você trabalha com o quê? Ele perguntou do nada. A pergunta me pegou desprevenida. Design gráfico. Sério? Que legal. Ele sorriu. Eu trabalho com tecnologia, análise de sistemas. É meio robótico demais às vezes. Eu só assenti, sem saber o que dizer. Ele continuou. Sabe, eu estava pensando, a gente podia tomar um café algum dia, conhecer melhor os vizinhos, essas coisas. Você parece ser gente boa. Meu coração disparou. Ele estava me convidando para sair? Não. Não podia ser isso.
Era só cordialidade. Era só ele sendo o vizinho educado. Mas ainda assim, a ideia de sentar numa mesa com ele, fingir que eu não sabia quem ele era, fingir que a gente não tinha história, era demais. Eu ando bem ocupada no momento, respondi, tentando soar natural. Mas quem sabe? Claro, sem pressão. Ele deu de ombros. A oferta tá de pé. Entrei no meu carro e saí dali o mais rápido possível. Minhas mãos tremiam no volante. Precisei parar no estacionamento de um mercado alguns quarteirões depois, só para respirar. Por que ele estava fazendo isso? Porque justamente agora ele resolvia ser atencioso, ser gentil, e a pior parte. Porque uma parte de mim queria aceitar. Não porque eu ainda sentia algo por ele. Deus não. Mas porque havia uma parte de mim que queria provar. Provar que eu tinha mudado. Provar que eu era forte o suficiente para estar na presença dele e não desmoronar. Mas será que eu era? Naquela noite, conversei com a Paula sobre isso. Contei sobre o convite, sobre como eu me sentia confusa. Você contou para ele quem você é? Ela perguntou. Não. Vai contar? Não sei. Parte de mim acha que ele tem o direito de saber, mas outra parte tem medo. Paula ficou pensativa. Olha, eu não sei o que você deve fazer, mas eu sei uma coisa. Você não deve nada para ele. Se você quiser contar, conta. Se não quiser, não conta. Mas faz o que for melhor para você, não para ele. Ela tinha razão. Mas ainda assim, a dúvida continuava. Nos dias seguintes, comecei a observar mais. A rotina dele. As pessoas que visitavam. A mulher que eu tinha visto continuou aparecendo. Mas cada vez ela parecia mais apagada, mais cansada. Teve uma noite em que eu a vi saindo do apartamento dele chorando. Ela tentou disfarçar, enxugando o rosto rapidamente, mas eu vi. E meu coração se partiu, porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. 2 dias depois, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava voltando do mercado, carregando sacolas pesadas, quando uma delas rasgou bem na porta do elevador. As coisas caíram no chão. Tomates rolaram. Uma garrafa de azeite quase se espatifou. Deixa eu te ajudar. Era ele. Eduardo se abaixou e começou a recolher as coisas. Eu fiquei paralisada por um segundo, mas depois me forcei a me mexer. Obrigada, murmurei. A gente subiu juntos no elevador, ele segurando metade das minhas compras. O silêncio era pesado. Quando chegamos no nosso andar, ele me acompanhou até a porta do meu apartamento. Pronto, ele disse, colocando as sacolas no chão. Acho que não quebrou nada. Obrigada. Sério. Ele ficou ali parado, como se quisesse dizer algo. E então, finalmente disse. Você tem certeza que a gente nunca se conheceu antes? Meu sangue gelou. Por quê? Consegui perguntar. Eu não sei. É só uma sensação. Tipo um déjà vu. Sua voz, o jeito que você fala, parece familiar. Eu podia contar. Podia falar tudo ali mesmo. Mas em vez disso, respirei fundo e disse: Acho que não. Eu me lembraria. Ele assentiu devagar. Eu também acharia que sim. Mas ele continuou me olhando. E pela primeira vez desde que a gente se reencontrou, eu vi algo nos olhos dele. Confusão. Como se alguma parte do cérebro dele estivesse tentando encaixar as peças. Mas não conseguia. Porque ele nunca tinha me visto de verdade. E agora, mesmo com eu na frente dele, ele ainda não conseguia. Ele se despediu e foi embora. E eu entrei no apartamento e encostei na porta, o coração martelando no peito. Ele estava começando a desconfiar. E eu não sabia o que isso significava. Na quinta-feira, a Silvana me convidou para um churrasco no salão de festas do prédio. Vai ser pequenininho, filha. Só alguns vizinhos. A gente faz isso de vez em quando. É bom para integrar todo mundo. Eu queria recusar, porque eu sabia que ele ia estar lá. Mas recusar seria estranho. Seria levantar suspeitas. Então aceitei.
No sábado à noite, desci para o salão com um pote de salada de batata que tinha feito. O lugar estava decorado de forma simples, com luzes de Natal penduradas e uma churrasqueira improvisada. Tinha umas 15 pessoas ali. Silvana me recebeu com um abraço apertado. Que bom que você veio. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Conheci o seu Antônio, síndico aposentado que adorava contar histórias longas. Conheci a Fernanda, professora de yoga que morava no térreo. Conheci o Rogério e a Clarice, casal de idosos que estavam juntos há 40 anos e ainda se olhavam como adolescentes apaixonados. E então, inevitavelmente, esbarrei com ele. Eduardo estava perto da churrasqueira, conversando com 2 homens que eu não conhecia. Ele usava uma camisa casual, jeans e segurava uma cerveja. Quando me viu, acenou. Acenei de volta e tentei me manter longe. Mas numa festa pequena, isso é impossível. Meia hora depois, enquanto eu pegava um refrigerante na mesa, ele se aproximou. Curtindo a festa? Sim. O pessoal é bem legal. Ele tomou um gole da cerveja. É. Esse prédio tem uma energia boa. É um dos motivos de eu ter ficado. Ficado, depois da separação. Eu queria perguntar. Queria saber o que tinha acontecido, mas não podia demonstrar que sabia. Então só assenti. Ele continuou. Você mora sozinha, né? Sim. Também moro. Já faz um tempo. Ele olhou para a cerveja pensativo. É estranho no começo, mas a gente se acostuma. Houve um silêncio desconfortável. Você já foi casada? Ele perguntou. A pergunta me acertou como um soco no estômago. Já, respondi, tentando manter a voz firme. E o que aconteceu? Se não for invasivo perguntar. Olhei diretamente nos olhos dele. Não deu certo. Às vezes as pessoas mudam. Ou descobrem que nunca se conheceram de verdade. Ele pareceu considerar isso. É, eu entendo. Meu casamento também terminou. E foi complicado. Como assim? Ele suspirou. Ela disse que eu nunca a ouvia, que eu era controlador, que ela se sentia invisível. Ele deu uma risada sem humor. Engraçado, né? Porque eu achava que estava fazendo tudo certo, cuidando dela, tentando ajudar. Mas no final, acho que eu fui o vilão da história. Minha respiração ficou presa. Ele estava refletindo, reconhecendo? E você acha que ela tinha razão? Perguntei cautelosa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei. Na época, eu achava que ela estava exagerando. Mas agora, sei lá. Às vezes eu penso que talvez eu realmente não tenha prestado atenção. Que talvez eu estivesse tão focado no que eu achava que era certo, que não vi o que ela precisava. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria gritar que sim, ele tinha sido o vilão, que ele tinha destruído alguém, que ele estava fazendo a mesma coisa com outra pessoa agora. Mas outra parte de mim via algo diferente. Via um homem que, talvez, pela primeira vez, estava começando a se questionar. Obrigada por ficar comigo até aqui. E se quiser apoiar mais histórias como essa, se inscrever é rapidinho e ajuda demais. Antes que eu pudesse responder, a Silvana chamou todo mundo para comer. Eduardo se afastou, e eu fiquei ali, parada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ele estava mudando? Ou era só mais uma forma de manipulação? Eu não sabia. Mas o que eu sabia é que algo dentro de mim também estava mudando. Porque pela primeira vez, eu não sentia apenas medo ou raiva. Eu sentia pena. Mais tarde naquela noite, depois que a festa acabou, eu estava subindo para o meu apartamento quando ele me alcançou no corredor. Carol. Parei. Virei. Ele parecia hesitante. Desculpa se fui invasivo mais cedo, perguntando sobre seu casamento. Eu só, sei lá. Você me lembra alguém e eu fico tentando descobrir quem. Respirei fundo. Era agora. Eu podia contar, podia dizer. Você me lembra alguém porque eu sou alguém.
Sou sua ex-mulher, a mulher que você fez sentir que não existia. Mas quando abri a boca, o que saiu foi diferente. Às vezes a gente lembra as pessoas de quem elas eram, não de quem elas são. Ele me olhou, confuso. O que você quer dizer? Que talvez você esteja procurando por alguém que não existe mais. Ele ficou em silêncio. E então, lentamente, assentiu. Talvez você tenha razão. Entrei no meu apartamento e fechei a porta. E pela primeira vez, percebi algo. Ele não estava procurando por mim. Ele estava procurando pela versão de mim que ele tinha criado na cabeça dele. A versão que ele tinha moldado e controlado. Mas essa versão não existia mais. Porque eu tinha me libertado dela. E agora, ele estava frente a frente com a pessoa que eu realmente era. E não conseguia reconhecer. Porque ele nunca tinha me conhecido de verdade. Os dias que se seguiram foram diferentes. Eu não sei explicar direito, mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquela noite do churrasco. Talvez tenha sido a conversa. Talvez tenha sido ver ele tão perdido, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava montando. Ou talvez tenha sido eu mesma percebendo que eu não era mais aquela mulher. Continuei minha rotina. Trabalhei. Saí com a Paula. Tomei café com a Silvana. Mas sempre com aquela consciência de que ele estava ali, do outro lado do corredor. E que, eventualmente, alguma coisa ia precisar ser resolvida. Na terça-feira, cruzei com a mulher dele de novo. Ela estava saindo do elevador quando eu estava entrando. Nossos olhos se encontraram, e dessa vez, ela não desviou o olhar tão rápido. Havia algo ali. Uma hesitação, como se ela quisesse dizer alguma coisa. Oi, eu disse, segurando a porta do elevador. Oi. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Você mora aqui, né? Sim, acabei de me mudar há algumas semanas. Ela assentiu. Eu sou a Mariana, namorada do Eduardo. O nome dela finalmente tinha um rosto. Mariana. Carolina, eu disse, estendendo a mão. Prazer. Ela apertou minha mão, e por um segundo, ficamos ali paradas. Eu queria dizer tantas coisas. Queria gritar. Sai enquanto pode, ele vai te destruir. Mas eu sabia que não era assim que funcionava. Ninguém tinha me ouvido quando eu estava no lugar dela. Ninguém podia me salvar. Eu tive que me salvar sozinha. Você está bem? Perguntei, mesmo sabendo que era uma pergunta arriscada. Ela pareceu surpresa. Eu? Sim. Por quê? Nada. Só... Você parece cansada. Mariana deu uma risada sem graça. Tenho trabalhado muito. E... outras coisas. Ela olhou para o chão. Desculpa. Você nem me conhece e eu já estou desabafando. Sem problema, eu disse, suave. Às vezes é mais fácil falar com estranhos. Ela me olhou de um jeito diferente. Como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. E então, baixinho, disse. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já ficou com alguém que te fazia sentir que você estava sempre errada? Tipo, você sabe que o que você sente é real, mas a pessoa te convence de que não é? Meu coração apertou. Sim, respondi, firme. Já. Ela soltou o ar, como se tivesse segurado a respiração por muito tempo. E o que você fez? Olhei diretamente nos olhos dela. Eu saí, porque percebi que a pessoa nunca ia mudar. E que se eu ficasse, eu ia desaparecer completamente. Mariana ficou em silêncio. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas ela piscou rápido, tentando segurar. Obrigada, ela disse baixinho. Eu preciso ir. Ela saiu apressada, e eu fiquei ali, parada, sentindo aquele peso familiar no peito. Eu sabia que tinha plantado uma semente. Não podia forçar ela a sair. Mas podia mostrar que havia uma saída. Assim como alguém deveria ter mostrado para mim 10 anos atrás. Naquela noite,
Não consegui parar de pensar na Mariana. Me perguntei quantas vezes ela tinha chorado sozinha. Quantas vezes ela tinha se questionado. Quantas vezes ela tinha achado que o problema era ela. E me perguntei o que o Eduardo pensava sobre tudo isso. Será que ele sabia o que estava fazendo? Ou será que ele realmente acreditava que estava certo? Na quinta-feira, tudo mudou. Eu estava saindo para correr quando ouvi vozes altas no corredor. Reconheci as duas imediatamente. Eduardo e Mariana. Eu não estou louca, Eduardo. Você sempre faz isso. Sempre me faz duvidar do que eu sinto. Mariana, você está surtando. De novo. Eu só disse que você estava exagerando e você transformou isso numa guerra. Porque você sempre diz isso. Sempre. Não importa o que eu fale. Você sempre acha que eu estou exagerando. Porque você está exagerando. Olha como você está agora, gritando no corredor. Isso é normal para você? Minha mão congelou na maçaneta da porta. Eu conhecia esse script. Conhecia cada palavra, cada entonação. Eu não aguento mais, Eduardo. Eu não aguento mais me sentir assim. Então talvez o problema seja você. Já pensou nisso? Silêncio. E então, a voz dela quebrada. Talvez seja mesmo. Ouvi passos. A porta dele se abriu e fechou. E tudo ficou quieto. Eu abri minha porta devagar e vi Mariana parada no corredor, encostada na parede, chorando. Ela nem percebeu que eu estava ali. Mariana, chamei baixinho. Ela levantou a cabeça, assustada. Desculpa. Desculpa. Não precisa se desculpar. Me aproximei devagar. Você quer entrar? Tomar uma água? Ela hesitou, mas então assentiu. A gente sentou na minha sala. Eu trouxe água. Ela bebeu devagar, tentando se acalmar. Desculpa por isso, ela disse, enxugando o rosto. Você não precisa se envolver. Eu sei o que você está passando, eu disse, sentando na frente dela. Ela me olhou confusa. Como? Respirei fundo. Era agora. Porque eu já passei por isso. Com ele. Mariana franziu a testa. Com o Eduardo? Sim. Ela ficou me encarando, tentando processar. Você conhece o Eduardo? Conheço. Muito bem, na verdade. Fiz uma pausa. Eu fui casada com ele. O rosto dela ficou pálido. Você é a ex-mulher dele? Sim. Ela se levantou, nervosa. Ele disse que você era louca, que você tinha surtos, que você o acusava de coisas que ele nunca fez. Meu estômago revirou. Claro que ele tinha dito isso. Mariana, senta. Por favor. Ela hesitou, mas sentou. Eu não sou louca. Comecei, calma. E tenho certeza de que você também não é. Mas ele vai te fazer acreditar nisso. Porque é o que ele faz. Ele te faz duvidar da sua própria percepção. Te faz sentir que você está sempre errada. Que você é o problema. Ela estava tremendo. Ele disse que você era instável. Que você tinha problemas. Eu tinha problemas. Problemas que ele criou. Olhei diretamente nos olhos dela. E ele está fazendo a mesma coisa com você. Mariana começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Era como se algo tivesse se rompido dentro dela. Eu achei que era só eu, ela disse entre soluços. Achei que eu era sensível demais, dramática demais, que eu precisava mudar. Não é você, eu disse firme. Nunca foi você. Ela me olhou e vi naquele olhar o mesmo desespero que eu tinha sentido tantos anos atrás. A mesma confusão, a mesma dor. O que eu faço? Ela perguntou desesperada. Você sai, enquanto ainda pode, antes que você se perca completamente. Mariana ficou em silêncio por muito tempo. E então, com a voz trêmula, perguntou: E se ele tiver razão? E se eu realmente for o problema? Segurei a mão dela. Você não é. E no fundo você já sabe disso. Só precisa confiar em si mesma de novo. Ela ficou mais alguns minutos. A gente conversou.
Eu contei minha história, não todos os detalhes, mas o suficiente para ela entender que não estava sozinha. Quando ela saiu, eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que tinha consequências. Porque agora, Eduardo ia descobrir quem eu era. Não demorou muito. Na manhã seguinte, bateram na minha porta. 3 batidas secas, fortes, diferentes das outras vezes. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Eduardo estava do outro lado, com uma expressão que eu não via há 10 anos. Raiva contida, maxilar tenso, olhos frios. Precisamos conversar, ele disse, sem esperar resposta, entrando no meu apartamento. Eu deveria ter fechado a porta na cara dele. Deveria ter mandado ele embora. Mas uma parte de mim sabia que essa conversa era inevitável. Fechei a porta devagar e me virei para ele. A Mariana me contou. Ele começou, cruzando os braços. Me contou que você é minha ex-mulher, que você contou um monte de mentiras para ela sobre mim. Não foram mentiras. Ele deu uma risada sem humor. Claro que foram. Você sempre foi dramática, sempre transformava tudo em algo maior do que era. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu contei a verdade para ela, a mesma verdade que eu vivi. Verdade? Ele se aproximou. Você sumiu da minha vida sem dar explicação. Deixou uma carta ridícula dizendo que eu era um monstro. E agora aparece aqui, 10 anos depois, tentando destruir meu relacionamento? Eu não estou tentando destruir nada, Eduardo. Eu só contei pra ela o que aconteceu comigo. Porque eu vi ela passando pela mesma coisa. Você não sabe nada sobre o meu relacionamento com ela. Eu sei mais do que você imagina, porque eu já fui ela. Ele ficou me encarando. E então algo mudou no rosto dele. Como se finalmente estivesse me vendo de verdade. Você mudou muito, ele disse mais baixo. Eu realmente não te reconheci. Eu sei. Como é possível? Você está diferente. Completamente diferente. Porque eu não sou mais aquela mulher, Eduardo. Aquela mulher que você conheceu, ela morreu. Eu a matei e me reconstruí do zero. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Por que você não me contou? Quando a gente se encontrou de novo, por que você não disse quem era? Porque eu não queria. Porque eu não devia nada para você. E porque eu queria ver se você ia me reconhecer. E você não reconheceu. Porque você nunca me conheceu de verdade. Eduardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Isso é loucura. Você está morando aqui de propósito? Para me vigiar? Para me sabotar? Eu não sabia que você morava aqui, Eduardo. Foi coincidência. Uma coincidência horrível. Ele ficou em silêncio, processando. Eu não sou o monstro que você pintou, ele disse finalmente. Eu nunca te machuquei. Você me machucou todos os dias. Só porque você não levantou a mão, não significa que não foi abuso. Eu estava tentando te ajudar, tentando te fazer crescer. Você estava me destruindo. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Você me fazia sentir que eu não valia nada, que tudo que eu fazia estava errado, que eu era o problema, sempre. Porque você era sensível demais, dramática demais. Eu só estava tentando te fazer ver isso. E ali estava. A verdade que ele nunca ia admitir, porque para ele realmente acreditava que estava certo. Sai da minha casa, Eduardo. Ele me olhou surpreso. O quê? Sai, agora. Você não pode simplesmente... Sim, eu posso. Essa é minha casa. E eu estou mandando você sair. Ele ficou parado por um segundo, como se estivesse esperando que eu voltasse atrás. Mas eu não voltei. Finalmente ele foi até a porta. Mas antes de sair, se virou. Você está fazendo a Mariana acreditar em mentiras sobre mim. Isso vai ter consequências. A única consequência vai ser ela finalmente enxergar quem você realmente é. Ele saiu batendo a porta.
e eu desabei no chão, tremendo. Mas dessa vez, não era de medo. Era de raiva, de libertação, de finalmente ter falado tudo o que eu tinha engolido por anos. Eu tinha enfrentado ele e sobrevivido. Horas depois, a Mariana mandou uma mensagem no meu celular. Ela tinha pegado meu número antes de ir embora no dia anterior. Obrigada por me contar a verdade. Eu terminei com ele. Estou indo para a casa da minha mãe. Obrigada por me mostrar que eu não estava louca. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ela tinha saído. Ela tinha se salvado. E de alguma forma isso me curou um pouco mais. Os dias seguintes foram tensos. Eu evitava sair do apartamento nos horários em que sabia que podia cruzar com ele. Sempre olhava pelo olho mágico antes de abrir a porta. Subia e descia pelas escadas quando possível, só para não arriscar encontrar ele no elevador. Não era medo, não exatamente. Era mais como autopreservação. Eu tinha dito o que precisava dizer. Tinha feito o que precisava fazer. Agora, eu só queria paz. Mas a paz não veio tão fácil. Na sexta-feira, a Silvana apareceu na minha porta com uma cara preocupada. Filha, aconteceu alguma coisa entre você e o Eduardo? Meu estômago apertou. Por quê? Porque ele me perguntou sobre você hoje. Quis saber há quanto tempo você estava morando aqui, se eu sabia de onde você tinha vindo. Achei estranho. Suspirei. É complicado, Silvana. Ela entrou sem esperar convite e sentou no meu sofá. Então me conta. O que está acontecendo? Contei. Não tudo, mas o suficiente. Contei que a gente tinha sido casados, que tinha sido um casamento difícil, que eu não sabia que ele morava aqui quando me mudei. Silvana me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela segurou minha mão. Filha, você precisa denunciar isso no condomínio, para ficar registrado, caso ele tente alguma coisa. Denunciar o quê? Ele não fez nada. Ainda não. Mas homem com ego ferido pode ser perigoso. Eu não achava que Eduardo fosse me machucar fisicamente. Mas Silvana tinha razão em uma coisa. Ele tinha ego ferido. E eu não sabia até onde ele podia ir. No sábado, recebi um e-mail dele. O assunto era simples. Precisamos resolver isso como adultos. Abri com o coração acelerado. Carolina, eu passei os últimos dias pensando muito sobre tudo. Sobre o que você disse, sobre o nosso casamento, sobre como as coisas terminaram. Eu não concordo com tudo que você falou. Acho que você ainda está vendo as coisas de forma distorcida. Mas eu reconheço que talvez eu não tenha sido o melhor marido. Talvez eu tenha sido duro demais. Talvez eu não tenha te ouvido como deveria. Mas eu nunca quis te machucar. Nunca. Eu gostaria de conversar de novo. Com calma, sem brigas. Só pra gente fechar esse ciclo de uma forma saudável. Você acha que podemos fazer isso, Eduardo? Li o e-mail 3 vezes. Parte de mim queria acreditar que ele estava sendo sincero. Que ele realmente estava refletindo. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se proteger, sabia que isso podia ser manipulação. Mostrei o e-mail para Paula. Não vai, ela disse, categórica. Ele está tentando te puxar de volta para o jogo dele. Mas e se ele realmente quiser conversar? E se ele estiver mudando? Carol, escuta o que você está dizendo. E se ele estiver mudando? Você passou 10 anos se curando. Não é sua responsabilidade ajudar ele a mudar. E se ele realmente estivesse mudando, ele te deixaria em paz. Ela tinha razão. Respondi o e-mail de forma breve. Eduardo, eu não acho que tenhamos mais nada para conversar. Você seguiu sua vida. Eu segui a minha. E é melhor que continue assim. Carolina. Cliquei em enviar antes de me arrepender. Naquela noite, ouvi batidas na minha porta de novo. Olhei pelo olho mágico. Era ele. Não abri. Ele bateu mais algumas vezes. E então ouvi a voz dele do outro lado. Carol, eu sei que você está aí. Só quero conversar. Silêncio.
Carol, por favor, eu só quero te pedir desculpas de verdade, cara a cara. Meu coração estava disparado. Parte de mim queria abrir, queria ouvir, queria acreditar. Mas eu não abri. Fiquei ali, encostada na porta, ouvindo ele suspirar do outro lado. Tudo bem, ele disse finalmente. Eu entendo. Mas eu sinto muito, Carol. Por tudo. Ouvi os passos dele se afastando. E então, silêncio. Escorreguei pela porta até sentar no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Porque pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma. Tinha colocado meu bem-estar em primeiro lugar. Tinha dito não. E sobrevivido. Algumas horas depois, recebi uma mensagem da Mariana. Carol, só queria te dizer obrigada de novo. Estou bem. Estou morando com minha mãe agora e começando terapia. Você me salvou. De verdade. Respondi com o coração cheio. Você se salvou. Eu só te mostrei que era possível. E era verdade. Porque no final, ninguém podia me salvar 10 anos atrás. Assim como eu não podia salvar a Mariana. Mas eu podia mostrar o caminho. E às vezes, isso era o suficiente. 2 semanas se passaram. Eduardo não bateu mais na minha porta. Não mandou mais e-mails. Não tentou mais contato. Era como se ele tivesse finalmente entendido que não havia mais nada entre nós. Ou talvez ele só tivesse desistido. De qualquer forma, eu estava respirando melhor. Voltei à minha rotina. Trabalhei em novos projetos. Saí para correr de manhã cedo. Voltei a frequentar a piscina do prédio, que realmente quase ninguém usava. Me permiti sentir que aquele lugar era meu de novo, que eu não precisava se esconder. A Paula organizou um jantar no apartamento dela e convidou algumas amigas. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. Daquele jeito solto, sem peso, sem aquela sensação de estar sempre alerta. A Silvana continuou aparecendo com comida e histórias. Ela nunca mais tocou no assunto do Eduardo, mas eu sabia que ela estava de olho, me protegendo do jeito dela. Eu estava começando a me sentir em casa de verdade. Mas então, numa quinta-feira à noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava voltando do mercado quando vi uma mulher parada na porta do apartamento do Eduardo. Ela era mais velha, devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, roupas simples mas bem cuidadas. Ela segurava uma caixa de papelão e parecia perdida. Quando me viu, ela sorriu com alívio. Oi, desculpa incomodar. Você sabe se o Eduardo está em casa? Ele não está atendendo. Não sei, respondi, educada. Desculpa. Ela suspirou. Eu sou a mãe dele. Vim trazer algumas coisas que ele esqueceu na minha casa, mas parece que ele não está. Mãe dele. Eu conhecia aquela mulher. Dona Célia. Ela tinha sido gentil comigo durante o casamento. Sempre me tratou bem, mesmo quando Eduardo não tratava. Mas eu nunca tive coragem de contar para ela o que estava acontecendo. E depois que saí, cortei contato com todos. Eu posso deixar isso com você? Ela perguntou, levantando a caixa. Já que vocês são vizinhos. Eu ia recusar. Ia dizer que não era uma boa ideia. Mas então, ela me olhou mais de perto e vi algo mudar no rosto dela. Espera, eu conheço você? Meu coração disparou. Eu não sei. Ela estreitou os olhos, tentando lembrar, e então, de repente, arregalou. Carolina! Você é a Carolina? Não adiantava negar. Sim, sou eu. Dona Célia deixou a caixa no chão e colocou as mãos no rosto, chocada. Meu Deus, você está tão diferente. Eu nem te reconheci. Eu mudei bastante. Ela ficou me olhando por um longo momento. E então, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sinto muito, ela disse baixinho. Pelo que aconteceu, eu deveria ter percebido. Deveria ter feito alguma coisa.
Aquilo me pegou completamente de surpresa. Dona Célia... Não, deixa eu falar. Ela enxugou os olhos. Depois que você saiu, eu fiquei pensando muito. Tentei conversar com o Eduardo, entender o que tinha acontecido. E ele sempre dizia que você era instável, que você tinha surtos. Mas eu via que tinha algo errado. Eu só não quis enxergar. Eu não sabia o que dizer. Ele é meu filho, ela continuou, voz trêmula. E eu amo ele. Mas eu sei que ele tem problemas. Eu sei que ele machuca as pessoas sem perceber. Ou pior, sabendo. Ficamos ali, paradas no corredor. Duas mulheres carregando o peso do mesmo homem. Você quer entrar? Perguntei, antes mesmo de pensar. Ela hesitou, mas assentiu. A gente sentou na minha sala e eu fiz chá. Dona Célia olhou ao redor, vendo meu apartamento, minha vida, minha reconstrução. Você parece feliz, ela disse com um sorriso triste. Estou tentando. Ela tomou um gole do chá. Posso te contar uma coisa? Claro. O pai do Eduardo era assim, não batia, não gritava. Mas ele tinha um jeito de fazer você sentir que não valia nada. E eu aguentei por 30 anos, porque achei que era meu dever, que o casamento era para sempre, que eu tinha que ser forte. Ela fez uma pausa, olhando para a xícara nas mãos. Quando ele morreu, eu senti alívio, e depois senti culpa por sentir alívio. Mas era verdade. Eu finalmente podia respirar. Ela me olhou, e eu jurei que ia ensinar meu filho diferente. Mas eu falhei, porque ele virou exatamente igual ao pai. Meu coração apertou. Dona Célia, não foi culpa sua. Foi sim, porque eu vi os sinais, vi como ele tratava você, e não fiz nada. Fazer o quê? Ele é adulto, ele faz as escolhas dele. Mas eu podia ter te apoiado, podia ter te dito que você não estava louca, que o problema não era você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu te peço desculpas, Carolina. De coração. Segurei a mão dela. Eu te perdoo. E era verdade, porque guardar mágoa não ia mudar nada. E ela também tinha sido vítima, à sua maneira. A gente conversou por mais de 1 hora. Ela me contou que Eduardo tinha terminado recentemente com a Mariana e que estava difícil, que ele andava fechado, irritado, culpando todo mundo menos ele mesmo. Ele precisa de ajuda, eu disse. Terapia. Precisa olhar para dentro e reconhecer os padrões. Eu já sugeri. Ele se recusa. Então não tenho o que fazer. Ele só vai mudar quando decidir mudar. E isso pode nunca acontecer. Dona Célia assentiu, tristemente. Quando ela foi embora, levou a caixa de volta. Disse que ia deixar na portaria. E antes de sair, me abraçou forte. Obrigada por ter sobrevivido, ela disse. Obrigada por ter sido forte o suficiente para sair. Depois que ela foi embora, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Eu tinha perdido tanto tempo da minha vida me culpando, achando que eu era o problema, que se eu tivesse sido melhor, mais forte, mais paciente, tudo teria dado certo. Mas não era sobre mim. Nunca foi. E finalmente, depois de 10 anos, eu estava começando a acreditar nisso de verdade. No final de semana, aconteceu algo inesperado. Eu estava na piscina, nadando devagar, aproveitando o silêncio da manhã de sábado, quando ouvi passos. Virei e vi ele. Eduardo estava parado na beira da piscina, de bermuda e camiseta, segurando uma toalha. Parecia que também tinha vindo nadar. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo pensei em sair, em fugir de novo. Mas então respirei fundo e continuei nadando. Ele não disse nada. Só colocou a toalha numa cadeira e entrou na água do outro lado da piscina. Ficamos ali, nadando em silêncio, cada um no seu canto. Era estranho, quase surreal. Depois de tudo que tinha acontecido,
Estávamos dividindo o mesmo espaço, sem palavras, sem confrontos. Depois de uns 20 minutos, saí da piscina. Peguei minha toalha e comecei a secar o cabelo. Carolina? Parei. Ele estava na beira da piscina, me olhando. Eu queria te pedir desculpas. Virei para ele, surpresa. De verdade, ele continuou. Não é manipulação, não é jogada. Eu passei as últimas semanas pensando muito. E a Mariana me mandou uma carta. Uma carta longa, explicando tudo o que ela sentiu, tudo o que eu fiz. Ele saiu da água e sentou numa cadeira, cabelos pingando. E eu li aquela carta e me vi. Pela primeira vez eu realmente me vi. Ele olhou para as próprias mãos. Minha mãe também conversou comigo, contou sobre você. Sobre como você estava diferente, como você estava bem. Fiquei em silêncio, só ouvindo. E eu percebi que eu destruí 2 mulheres que eu jurei amar, e nem me dei conta enquanto estava fazendo. Ele levantou os olhos para mim. Eu não sei se você consegue me perdoar. Não sei nem se eu mereço, mas eu precisava te dizer. Eu sinto muito, por tudo. Olhei para ele, realmente olhei, e vi um homem quebrado. Não da forma que eu estava 10 anos atrás, mas quebrado mesmo assim. Quebrado pelo peso das próprias escolhas. Eduardo, comecei devagar. Eu não sei se consigo te perdoar completamente. Não agora. Talvez nunca. Porque o que você fez deixou marcas que vão ficar comigo para sempre. Ele assentiu, aceitando. Mas, continuei, eu escolho não carregar mais raiva. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva só me machuca. Eu entendo. Ficamos em silêncio por um momento. Você vai fazer terapia? Perguntei. Já comecei. Essa semana foi a primeira sessão. Que bom. Ele se levantou. Eu sei que a gente vai continuar se cruzando aqui no prédio. E eu prometo que vou respeitar seu espaço. Não vou te incomodar. Não vou tentar forçar nada. Obrigada. Ele acenou com a cabeça e foi embora. E eu fiquei ali, sentada na beira da piscina, sentindo algo estranho. Não era alívio completo. Não era perdão total. Mas era algo parecido com paz. Porque pela primeira vez, ele tinha me ouvido de verdade. Tinha reconhecido. E mesmo que isso não apagasse o passado, significava que talvez, só talvez, ele não repetisse os mesmos erros com outra pessoa. Mais tarde naquele dia, a Paula apareceu para tomar vinho na minha varanda. Então, ela disse, enchendo as taças. Como você está? Honestly, eu não sei, mas eu acho que estou bem. Ela sorriu. Você parece mais leve. Eu me sinto mais leve. A gente brindou e ficamos ali, olhando o pôr do sol, conversando sobre coisas bobas, rindo de piadas internas. E naquele momento, eu percebi algo importante. Eu tinha reconstruído minha vida. Tinha encontrado amigos de verdade. Tinha um lugar que era meu. E tinha finalmente feito as pazes com o meu passado. Não era um final de conto de fadas. Não era uma redenção completa. Mas era real. E era o suficiente. Na segunda-feira, recebi uma mensagem da Mariana. Carol, só queria te contar uma coisa. O Eduardo me mandou uma carta, pedindo desculpas. De verdade. Ele reconheceu tudo. Não sei se isso muda alguma coisa, mas achei que você devia saber. Você plantou uma semente. Não só em mim, mas nele também. Obrigada. Guardei o celular e sorri. Talvez as pessoas possam mudar. Não sempre. Não magicamente. Mas quando elas realmente querem, quando elas olham para dentro e encaram os próprios demônios, talvez. E mesmo que Eduardo nunca mudasse completamente, pelo menos agora ele sabia. Sabia o que tinha feito. Sabia as consequências. E isso já era algo. 3 meses se passaram desde aquele dia na piscina. A vida no prédio voltou ao normal.
Eu e Eduardo nos cruzávamos ocasionalmente. Trocávamos acenos educados, às vezes um bom dia no elevador, mas nada além disso. E estava tudo bem assim. Eu tinha fechado aquele ciclo. Não de forma perfeita, não com todas as respostas, mas da forma que era possível. E isso me bastava. Meu trabalho estava indo bem. Peguei um projeto grande com uma empresa de cosméticos, criando toda a identidade visual de uma linha nova. Era desafiador e empolgante, e me fazia lembrar por que eu amava o que fazia. A Paula virou minha melhor amiga. A gente tinha rituais agora. Vinho às sextas, corrida aos domingos, sessões de reclamação sobre prazos impossíveis sempre que necessário. A Silvana continuou sendo minha vizinha favorita, aparecendo com comida e fofocas bobas que me faziam rir. Até comecei a sair com alguém. Nada sério ainda. Um cara que conheci num café, designer também, senso de humor ótimo, que me tratava com respeito e gentileza, que me ouvia de verdade quando eu falava, que me via. E toda vez que ele me via, eu lembrava que isso era possível, que eu podia ser amada da forma certa. Num sábado de tarde, eu estava organizando minha estante quando bateram na porta. Abri e era a Dona Célia. Oi, querida. Espero não estar incomodando. Claro que não. Entre. Ela entrou com um sorriso tímido. Eu vim trazer isso para você. Estendeu um envelope. O que é? Abre. Abri. Dentro havia uma foto antiga, de mim e Eduardo no dia do nosso casamento. Eu estava sorrindo, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. Ele estava ao meu lado, posando, mas nem estava me olhando. Eu achei isso enquanto arrumava umas coisas, Dona Célia explicou. E pensei que talvez você quisesse, ou talvez quisesse queimar. Sei lá. Olhei para a foto. Aquela mulher ali não era mais eu. Era uma versão antiga, apagada, que não existia mais. Posso ficar com ela, eu disse. Não para guardar como lembrança boa, mas como lembrança de onde eu estava e de onde eu cheguei. Dona Célia sorriu. Você é uma mulher incrível, Carolina. Obrigada. Ela ficou um pouco. Tomamos café, conversamos sobre coisas leves. E quando ela foi embora, eu coloquei a foto numa gaveta. Não ia jogar fora, mas também não ia expor. Era parte da minha história, mas não definia quem eu era. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as luzes da cidade. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. O reencontro, o medo, a raiva, a confrontação, a cura. Pensei na Mariana, que agora estava refazendo sua vida, mais forte do que antes. Pensei no Eduardo, que talvez estivesse finalmente olhando para dentro e tentando mudar. Pensei em mim, na mulher que eu era 10 anos atrás e na mulher que eu era agora. E percebi algo. Ele não ter me reconhecido não foi o fim, foi o começo. Foi a prova de que eu tinha me libertado completamente, de que eu tinha me tornado alguém novo, alguém que ele nunca tinha conhecido de verdade, porque durante todo o nosso casamento eu estava escondida, apagada, moldada por ele. Mas agora eu era livre, livre para ser quem eu realmente era, livre para amar e ser amada da forma certa, livre para viver sem medo. E isso, no final, era tudo que eu precisava. Peguei meu celular e abri minhas notas. Comecei a escrever. Hoje eu percebi que perdão não é sobre esquecer. Não é sobre dizer que está tudo bem. É sobre soltar. É sobre não deixar que a dor do passado controle meu presente. Eu não sei se um dia vou perdoar completamente. Mas eu sei que não vou mais deixar isso me definir. Porque eu sou mais do que o que me aconteceu. Eu sou tudo o que construí depois. Salvei a nota e respirei fundo. Olhei para o apartamento do Eduardo do outro lado do corredor. A luz estava acesa. Ele estava lá, vivendo a vida dele. E eu estava aqui, vivendo a minha. E finalmente, depois de tanto tempo, isso estava bem. Porque no final das contas,
A maior vingança não foi ele me reconhecer. Foi eu me reconhecer. Foi eu me reencontrar. Foi eu me libertar. E ninguém, nunca mais, ia tirar isso de mim. Sorri para mim mesma. Terminei o chá e entrei para dentro. Amanhã seria um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa por ele. Não porque algo extraordinário ia acontecer, mas porque era meu, completamente meu. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.